Irmãos queridos, enquanto as crianças estão seguindo aí com os nossos diáconos, com os pais, com os professores, eu queria prepará-los para o momento de pregação. Como eu disse, nós temos um pregador convidado, é o pastor Renault. Ele é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, na Flórida, e nós nos conhecemos já desde 2012, o mesmo ano que eu cheguei à IPBE. E só agora que a gente tem o privilégio de recebê-lo. A igreja dele já recebeu vários irmãos da nossa igreja para a residência pastoral. Edilson, lá em 2015, mas depois George, que foi com Rebeca. E agora, nesse momento, a igreja dele está hospedando Tiago Souza e Mateus Miller. Então, ao todo, são 4 irmãos da nossa igreja que foram diretamente ou estão sendo diretamente financiados e abençoados pela igreja Mosaic em Orlando. Para além disso, das pessoas que Deus mais usou para me fazer pensar em adoção, foi este homem e a família dele. Ele e a esposa têm 8 filhos, 4 filhos biológicos, 4 filhos adotivos. E desde a primeira vez que eu ouvi a história dele, em 2012, que o meu coração e o de Sabrina se aqueceu para a causa da adoção, e por graça de Deus nós fizemos isso mais tarde. Eu sei que outros irmãos também vivem a mesma experiência, e quem sabe outros estejam pensando sobre isso. A primeira coisa que ele me perguntou no hotel hoje pela manhã foi: qual é a beleza da adoção no momento e qual é a dificuldade dela? E então ele ministrou ao meu coração sobre isso, e mais uma vez eu fui lembrado também da adoção do Pai em Cristo Jesus. Então eu queria que vocês recebessem o pastor Renault, sabendo que ele tem muita influência sobre a minha vida, a vida da nossa igreja, e que já nos abençoou no campo missionário diversas vezes, inclusive na nossa mudança para cá. Então eu queria convidá-lo, brother, please, e queria que vocês o ouvissem com muita atenção e que estivessem orando por mim, porque diferentemente de mim e dos pregadores da igreja, ele não escreve absolutamente nada. Então eu vou traduzi-lo na total dependência do Espírito. Então orem muito por ele, mas orem um pouco mais por mim, por favor. I just told them that I need more prayer than you to translate you without notes. Go ahead, brother. Good morning, good morning, good morning. Bom dia, bom dia, bom dia. It is such an honor and a privilege to be here with all of you this morning. É uma grande honra e um privilégio estar com todos vocês nesta manhã. And it feels very much like home to me. E eu sinto muito como se eu estivesse em casa aqui. Because in Orlando, porque lá em Orlando, we have most of Brazil that's moved there now. Nós temos a maior parte do Brasil que se mudou para lá. So at Mosaic, where I get to pastor, então na Mosaic, a igreja que eu pastoreio, we have over 300 Brazilians that attend Mosaic now. Nós temos mais de 300 brasileiros que congregam conosco. And many of them don't speak English yet. E muitos deles ainda não falam inglês. So in our lobby, então na nossa recepção, and in our church, e na nossa congregação, we have Portuguese all the time. Nós temos pessoas falando português o tempo todo. In fact, one of the worship songs we sang today, e uma das músicas que nós cantamos aqui mais cedo, we sing in English and Portuguese mixed at our church. Nós cantamos na nossa igreja em português e em inglês, uma mistura. So I kind of knew the words even in Portuguese. Então eu conhecia um pouco das palavras mesmo em português. But I just love that throughout the world, mas eu amo muito que ao redor do mundo, we really are one church. Nós somos uma igreja. And we are participating in the gospel. E nós estamos participando no evangelho. Together around the world for the glory of God and the good of His people. Ao redor do mundo para a glória de Deus e para a alegria do seu povo.
Now, at Mosaic, we have been traveling through the Bible for the last 20 years. Então, na nossa igreja Mosaic, nós temos viajado através da Bíblia pelos últimos 20 anos. We started in the book of Genesis 20 years ago, Nós começamos com o livro de Gênesis 20 anos atrás and we've been moving our way through for the last 20 years. e nós temos nos movimentados ao longo da Bíblia pelos últimos 20 anos. But we've been doing it in the historical chronology. E nós temos feito isso na cronologia histórica. So we've been dealing with the books as they would have been written in their sequence in history. Então nós temos olhado para os livros dentro do tempo e na sequência que eles foram entregues ao povo de Deus. We today have an incredible privilege. No nosso dia nós temos grande privilégio. We have the whole of Scripture available to us. Nós temos a escritura inteira revelada e disponível para todos So nós. we know Revelation, Então nós conhecemos Apocalipse, we have Ephesians, temos Efésios, we have the Gospel of John, temos o Evangelho segundo João, we have Isaiah, temos Isaías, we have Exodus, nós temos Êxodo, all of it. We have it all. nós temos tudo. And so we can bounce around, Então nós podemos dançar ou ir para um lado e para o outro and we have a full context. e temos um contexto maior. But the people that were the early New Testament church, Mas as pessoas que faziam parte da igreja primitiva, they didn't have that whole context. eles não tinham esse contexto inteiro. And they experienced God's word E eles experimentavam a palavra de Deus as it sequenced out over time. na sequência que a palavra de Deus aparecia. When they were reading 1 Timothy, Então, quando eles estavam lendo 1 Timóteo, they didn't have 2 Peter and 2 Timothy and 1 John and Revelation yet. eles ainda não tinham 2 Timóteo ou 2 Pedro ou os livros, as cartas de João ou o Apocalipse. When they were reading the book of James, Quando eles estavam lendo a carta de Tiago, they didn't have Ephesians or Philippians or Colossians yet. eles ainda não tinham Efésios, Colossenses ou Filipenses. So the unique journey of traveling through the Bible, Então, essa jornada única, quando viajamos pela Bíblia, as the people would have experienced it then, como as pessoas teriam experimentado então, has given us a tremendous perspective of certain passages in Scripture. tem nos dado essa perspectiva tremenda de algumas passagens na Escritura. It's actually changed a lot of the way that I experience some of those passages before we did this. Essa perspectiva de como eles teriam recebido a palavra tem mudado muito a maneira como eu me aproximo de alguns textos. One of those changes takes place in the book of Hebrews. E uma dessas mudanças aparece no livro de Hebreus. I have loved the book of Hebrews for many, many years. Eu tenho amado este livro por muitos e muitos anos. In fact, one of my favorite verses is in the book of Hebrews. Na verdade, um dos meus versos favoritos da Bíblia está no livro de Hebreus. In Hebrews chapter 12, Hebreus capítulo 12, God says quando Deus diz, that since we are surrounded by a great cloud of witnesses, uma vez que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, man, we should fix our eyes on Jesus que nós temos que colocar nossos olhos em Jesus and run with perseverance the race that is marked out for us. e temos que correr com perseverança a corrida que nos está proposta, Living by faith vivendo pela fé in the one that we now know to be our King and our Lord. naquele que agora nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador. But traveling through the Bible, Mas viajando através da Bíblia, even that verse até este verso grew into something much bigger than I ever imagined it was. tornou-se muito maior do que eu jamais poderia imaginar. That verse Este verso is tied to a single thought está junto de um pensamento único that emerges, that shows up in Hebrews chapter 10. que aparece no capítulo de número 10. In Hebrews chapter 10, Em Hebreus capítulo 10 é o in texto verse que ele vai ler. 19, in verse 19, the author writes these words: Therefore, brothers, Hebreus capítulo de número 10. Give them a minute. I didn't announce the text. go. Ok? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Então abram aí rapidinho que ele vai ler e eu vou traduzir. Hebreus capítulo 10, versículo 19.
Já chegaram lá? All right. brother. Verse 19. Verso 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain that is through his flesh, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, and since we have a great high priest over the house of God. e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. In 22, it will then begin to give us instructions. E no verso 22 ele vai começar a nos dar instruções. Now, before we read 22, Nós vamos ler o verso 22, I want to offer something to you. mas antes eu quero oferecer algo para vocês. The word therefore in verse 19, A palavra portanto no verso 19, this moment where he says therefore, é esse momento que aparece o portanto. we know that whenever we use that word, Nós sabemos que sempre que usamos esta palavra, we are tying back to a previous thought. nós estamos nos juntando a um pensamento anterior. I would never say to you, Eu jamais diria a você, therefore the weather is lovely outside, isn't it? portanto, o tempo está maravilhoso hoje, não está? You would say, Você diria, what do you mean? o que você quer dizer? Because I used the word therefore. Porque eu usei a palavra portanto. So there should have been a thought before that Deveria ter um pensamento antes that I'm disso, connecting to. para o qual eu estou levando So vocês. whenever we see therefore in scripture, Então, toda vez que nós vemos um portanto na we must escritura, stop nós temos que parar and we must ask, e temos que nos perguntar, what is this connecting to? qual é a conexão disso? He is making a conclusion in some way. Ele está fazendo uma conclusão de alguma maneira. Since this is true, Se then isto é this must be verdade, true. então isto também deve ser verdade. Since this is true, Se isso é verdade, you should do this. você deveria fazer isso. And usually a therefore Então, normalmente, um portanto is tied to the passage before it. está junto à passagem anterior. Sometimes it's tied to the whole book before. Às vezes está unido ao livro inteiro. But this therefore, Mas este, portanto, in Hebrews 10:19, em Hebreus 10:19, I have discovered eu tenho descoberto, is a therefore é um portanto that is tied to all of the Old and New Testament. que está junto de todo o Novo Testamento. It is the moment in Scripture É o momento na Escritura where God is saying to you and I, onde Deus está dizendo para mim e para você, since we now have a full understanding of the gospel, uma vez que temos o entendimento pleno do Evangelho, a full understanding of Jesus, o entendimento completo de Jesus, therefore, portanto, we should now do this. agora devemos fazer isso. Now, how did I conclude that? Mas como foi que eu cheguei a esta conclusão? It's because of that historical sequence. É por causa daquela sequência histórica. So early on in the early New Testament church, Então, bem cedo na igreja primitiva do Novo Testamento, the church has scattered from Jerusalem a igreja foi dispersa para fora de Jerusalém, after some persecution. movida por uma perseguição. And as the church spreads out, Então, à medida que a igreja se dispersa, the persecution rises. a perseguição aumenta, And in Acts chapter 7, e em Atos capítulo 7, James, the disciple of Jesus, Tiago, discípulo de Jesus, gets his head chopped off tem a sua cabeça cortada by Herod, pelo Herodes, and Peter gets arrested. e Pedro é preso. And the church is struggling. E a igreja começa a sofrer. This new church Essa igreja nova has none of the New Testament. não tem todo o Novo Testamento. They have no verses memorized from the New Testament. Não tem nenhum versículo memorizado do Novo They Testamento. don't know how it all works. Eles não sabem como So they're like, what do we funciona. do? E eles estão se perguntando, e agora, o que fazemos? And James, Tiago, the half brother of Jesus, o irmão
de Jesus, from Jerusalem, de Jerusalém, who's pastoring the church in que Jerusalem, está pastoreando a igreja em Jerusalém, writes a letter to the church that's scattered. escreve uma carta para a igreja que está dispersa. They don't even know that the Gentiles are in the story yet. Eles ainda nem sabem que os gentios eram parte da história. So James writes to the 12 tribes that are scattered, Então Tiago escreve para as 12 tribos que estão espalhadas, grace and peace to you. graça e paz para você. And then he writes this very simple letter. E ele escreve esta carta muito simples. It just gives basic instructions. É uma carta que nos dá instruções básicas. This is how we should live. É assim que deveríamos viver. God's got this. Deus tem o controle disso. And that's how the journey begins in the early New Testament. E é assim que a jornada começa no início do Novo Testamento. Now later on, Paul comes to know Jesus. E depois Paulo conhece Jesus. And he travels on his journeys to plant churches. E ele faz as suas viagens missionárias para plantar igrejas. He goes into the region of Galatia, Ele vai para a região da Galácia, and he goes to Lystra and Iconium, ele vai para Listra e Icônio, and he preaches the gospel there. e ali ele prega o evangelho. He gets stoned Ele é apedrejado and preaches the gospel again. e prega o evangelho de novo. He is crazy. Ele é And meio I love louco. Then he goes back to Antioch, Então ele volta para Antioquia and some people come up to Galatia e algumas pessoas chegam à região da Galácia and tell the Galatians, e dizem aos Gálatas: if you're going to have Jesus as your savior, se vocês vão ter Jesus como seu salvador, you got to become Jewish first. você também tem que se tornar judeu. And Paul finds out about this. E Paulo descobre. And he writes the letter of Galatians. E então ele escreve a carta aos Gálatas. Man, you foolish Galatians. Vocês estão... I was just there. Eu estava aí We dias atrás. talked about the gospel. Nós conversamos sobre o You don't evangelho. need to become Jewish first. Vocês não precisam se tornar judeus. Don't go back to that. Não volte para isso. And the gospel informs legalism. E então o evangelho ataca o legalismo. This is not about self-righteousness. Não é sobre justiça própria. Then Paul travels through Galatia, Então Paulo viaja através da Galácia up north to go to Bithynia. e ele vai para Bitínia. He wants to go into Bithynia, Ele quer entrar na Bitínia, but God prevents him. mas Deus o impede. So he travels south to go into Asia, Então ele viaja para o sul, para a Ásia Menor, but God prevents him. e Deus também o impede. So he goes west. E ele vai para o oeste. He crosses over the Aegean Sea, Ele atravessa o mar and he travels Macedonia, e ele viaja pela Macedônia. Philippi, Filipos, Thessalonica, Tessalônica, Berea, Athens, Corinth. Berea. Bereia, Athens, Atenas Corinth. e Corinto. In Corinth, he stays there to disciple the church in Corinth. E em Corinto ele permanece para discipular a And he igreja ali. finds out the people in Thessalonica are suffering. E ele descobre que as pessoas em Tessalônica estão sofrendo. So he writes 1st and 2nd Thessalonians. E ali ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. And the gospel informs suffering. E ali o evangelho ajuda os que estão sofrendo. And Paul grows. E Paulo cresce. Then Paul travels from Corinth through Asia back to Antioch. Então Paulo viaja da Ásia Menor de volta para Antioquia. Finds out that the people in Corinth, E ele descobre que as pessoas em Corinto, because they have Jesus, porque tem Jesus, they think they can do whatever they want. eles pensam que agora podem fazer qualquer coisa. And he writes 1st and 2nd Corinthians. E então ele escreve 1ª e 2ª aos Coríntios. And the gospel informs lawlessness. E agora o evangelho ajuda-os na solidão. If we're in Christ Se nós estamos em Cristo and we trust Christ, e se confiamos em then we Cristo, live his way, nós vivemos o seu because his jeito, way is life. porque o seu jeito é And a nossa freedom. vida e liberdade. So we don't live our way, Então nós não vivemos do In nosso Christ. jeito em Cristo. and he writes that. E ele escreve isso. Then, as he continues to travel, E então enquanto ele continua a viajar, he wants to go to Rome, ele quer ir para Roma and he writes a letter to the church in Rome e ele escreve uma carta para a igreja de Roma before he goes, antes mesmo de ir, because he wants them to understand the gospel fully, porque ele quer que a igreja de Roma entenda o evangelho plenamente, so that he doesn't have another experience like he did in Corinth, porque ele não quer viver o que já viveu em Corinto, where he teaches onde ele ensinou and then they get confused.
E então as pessoas So ficaram he confusas. writes the book of Romans. E ele escreve a carta And aos it is the Romanos. most in-depth theological unpacking of the gospel. E é o livro mais profundo que abre-nos o Evangelho. Now we're beginning to understand the beauty of all the details of the gospel. E é aqui que nós entendemos a beleza do Evangelho nos seus mais ricos detalhes. Then he travels through Jerusalem, E então ele viaja até gets Jerusalém, arrested, é preso and then through a long journey ends up in Rome. e através de uma longa viagem chega em Roma. He's in prison, Ele está na prisão and Tychicus, a man from Ephesus, e Tíquico, yeah? yes, good. Aham. A man from Ephesus Homem de Éfeso, comes to visit Paul, vem visitar Paulo. and Paul writes a letter E back Paulo to então the people of Ephesians. escreve uma carta para os Efésios. While he's doing that, he decides to write a letter to the people in Colossae, E enquanto ele está escrevendo para os Efésios, ele decide escrever Because para a igreja de Colossos, because it's on the way to Ephesus. porque a igreja de Colossos está no caminho para And Éfeso. while he's at it, E enquanto ele está fazendo isso, since Tychicus is going to take the letters back, uma vez que Tíquico vai levar essa carta de volta, he also writes a letter to a man named Philemon. ele também escreve uma carta para um homem chamado Filemão. Because Onesimus, I know, sorry, lots of names. Onesimus, Porque Onésimos, that I know, who was Philemon's slave, que era um escravo de Filemão, came to know Jesus in Rome veio a conhecer Jesus em with Roma Paul. com Paulo. So Paul says to him, you got to go back E Paulo disse para ele, você tem que ir de volta and reconcile. e se reconciliar. And Onesimus says, I can't do that. Onésimo diz, não, eu não posso fazer He's isso. gonna re-enslave me. Ele vai me escravizar outra vez. And slavery's bad. E escravidão é ruim. And it is. E é mesmo. But Paul says the gospel's bigger than that. Mas Paulo diz, o evangelho é maior do que isso. I'll write a letter to Philemon Eu vou escrever uma carta para Filemão and let's see what the gospel does. e vamos ver o que o evangelho faz. So Tychicus takes Ephesians, Colossians, and Philemon, the three letters, with Onesimus and travels back. Então Tíquico pega as cartas de Éfeso, Filipenses e Filemão e sai com Onésimo para fazer a viagem. The book of Ephesians, O livro de Efésios. we call the queen of the letters Nós chamamos Efésios de a rainha das cartas. because it's Paul's simplest conclusion Porque é a conclusão mais simples de Paulo of what the gospel really is. do que o evangelho realmente é. It's sort of the highest level of thinking of the gospel. É o maior pensamento sobre o evangelho. So by the time we get to Ephesians, Colossians, and Philemon, Então, quando chegamos a estas três cartas, Efésios, Filipenses e Filemão, God has now taught us, the church, Deus nos ensinou, a igreja, all the details of the gospel. todos os detalhes do evangelho. So by the time all those letters have circulated, Então, quando essas cartas circularam entre as igrejas, the church now understands the gospel. agora a igreja entende o evangelho. And we certainly should because we have all those books. E nós também deveríamos entender porque temos todos estes livros. Then Paul begins to write from the imprisonment in Rome E então Paulo começa a escrever, ainda de sua prisão em Roma, some books of instruction. alguns livros de instrução. Now while he does, he also writes Philippians, E enquanto ele está fazendo isso, ele também escreve Filipenses, which is a mix of a gospel book e é uma mistura de um evangelho, um livro sobre o evangelho, with the summary of the instructions of how the gospel informs our life. mas também com um resumo de como o evangelho influencia a nossa vida. But now he begins to write instructive books. Mas ele agora começa a escrever livros de instrução. 1 Timothy, 1 Timóteo, Titus, Tito, books like that. livros como estes. Peter's also writing, Pedro também está escrevendo, who by the way is in Rome, que também está em Roma, pastoring the church in Rome. pastoreando a igreja de Roma, So he and Paul are hanging out. e ele e Paulo estão juntos. And I love that. E eu amo isso. That's just so mind-blowing to me. E isso é maravilhoso para minha Paul mente. is writing 1 Timothy, Paulo está escrevendo 1 Timóteo, Peter's writing 1 Peter, Pedro está escrevendo 1 and they're Pedro. talking to each other. E eles estão conversando. And that's why you see so much similar language. E é assim que você percebe linguagem similar. In fact, Peter says in his letters, Pedro diz na sua carta, man, Paul is confusing sometimes, isn't he?
Paulo é meio confuso às He vezes. just thinks so big. Ele pensa muito grande. And so I love that God is expressing instruction to us Então eu amo perceber como Deus está expressando suas instruções e nos dando sua palavra through Paul and through Peter através de Paulo e através de Pedro, as they write together. à medida que eles escrevem juntos. And then Jude also writes at that time, E Judas escreve mais ou menos na mesma época, who is the brother of James, que é um irmão de Tiago, who wrote the first book of the early New que Testament. escreveu o primeiro livro do Novo And then Testamento. Jude comes toward the end, E Judas vem lá no final, and I love that God takes the two brothers, mas eu amo que Deus junta os dois irmãos, the half brothers of Jesus, os meio-irmãos de Jesus, and he starts and sort of ends with those two. e ele começa com um e termina com o outro. It's just so cool. É muito legal. So, at that time now, E agora, nesse momento, 2 Timothy, 2 Timóteo, 2 Peter, 2 Pedro and the book of Hebrews e o livro de Hebreus, are written around the same couple of years. e são escritos mais ou menos no mesmo tempo. We're now in AD 67, 68, Estamos falando de 86, 87 depois de Cristo, right before the temple is going to be destroyed. um pouquinho antes do templo ser destruído em Jerusalém. Persecution is very heavy. A perseguição está muito pesada. And these letters go out, E essas cartas saem, 2 Timothy, 2 Peter, and Hebrews, 2 Timóteo, 2 Pedro e Hebreus, and they are instructive, e eles são cartas de instrução, but that's not their main push. mas isso não é o propósito maior. Their main push O propósito maior is what I call the speech in the locker room. é o que eu chamo de a fala do vestiário. You know when you're in the locker room before you go out on the field to play soccer? Então pensa você está no vestiário antes de sair para jogar um jogo de futebol. And the coach goes, okay, E o treinador aparece We e got diz, this. nós conseguimos, you've practiced hard, nós treinamos you've muito, trained well, nós treinamos bem, keep your head on straight, então fique com a mente, get on the field, vá para o campo do it. e jogue. And that's what 2 Timothy and 2 Peter and Hebrews are. E isso é mais ou menos o que temos em 2 Timóteo, 2 Pedro e Hebreus. They're saying to the church then, As cartas estavam dizendo para a igreja então, and the church now, e para a igreja agora. all right, let's live by faith now. Agora vamos viver pela fé. Let's do this. Vamos fazer isso. You understand the gospel, Vocês entendem o you evangelho? understand its implications, Vocês já entendem suas implicações? you understand its instructions, Vocês entendem as suas instruções? so now live by faith. Agora vivam pela fé. Now, though all three of those books are putting this on the table for us, E mesmo que esses 3 livros estejam colocando tudo isso na mesa para a gente, the book of Hebrews is the final piece of that. o livro de Hebreus é o pedaço final de tudo isso. You have to remember Você tem que lembrar, that the book of Hebrews is being written in AD 68, o livro de Hebreus está sendo escrito em 86 depois de and there Cristo, will be nothing else written e não haverá mais nada escrito until AD 85. until AD 85. and what was the date for Hebrews? 68. 68. Okay, sorry. No, you're fine. I said it wrong. Hebreus foi escrito por volta de 68 depois Yes. de Cristo. Eu estava dizendo 86. É 6, 8, eu estou confuso. E depois do livro de Hebreus, os próximos livros só vão aparecer na década de 80 depois Yeah, de and Cristo. John, as an old man, E João, como um homem idoso, will write 1st, 2nd, 3rd John vai escrever 1 e 2 João and the book of Revelation e o livro do Apocalipse. in AD 85 and beyond. Em 85 depois de Cristo e posterior a isso. So in many ways, Então, em muitas maneiras, the book of Hebrews o livro de is Hebreus the final piece. é o pedaço final. I know 1st, 2nd, 3rd John and Revelation, Eu sei que 1, 2 e 3 João e but Apocalipse, they sort of close the story out there. mas eles vão fechar a história um pouco depois. Hebrews Hebreus. closes it out here. Fecha a história aqui. Since we have everything we need to know now, Uma vez que temos tudo o que precisamos saber, what's the conclusion? qual é a conclusão? And that's the book of Hebrews. Esse é o livro de Hebreus. I love that we don't know who wrote the book of Hebrews. Eu amo que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. And I love that we don't know who it was written to, E também amo não saber para quem ele foi escrito. because it feels to me Porque eu sinto, like God said,
Como se Deus estivesse dizendo: You don't need to know who wrote this. você não precisa saber quem You escreveu. don't need to know who this is written to. Não precisa saber quem eram os recipientes. Just think of it as my book I'm writing to you. Mas pense assim, é o livro que eu escrevi para você. Now, I don't know that, Eu não sei isso, but it feels that way to me. mas eu sinto assim. It's like God saying, this one is for you all. É como se Deus estivesse dizendo: este é para vocês. And what is the big conclusion in the book of Hebrews? E qual é a grande conclusão do livro de Hebreus? Here it is. Aqui está. Chapters 1 through 10. Capítulos 1 a 10. Very detailed, Muitos detalhes, very complicated, alguns complicados, but actually very simple. mas ao mesmo tempo muito simples. Jesus Jesus is better. é melhor. Jesus is greater. Jesus é maior. Jesus is more than Ele é you can imagine. mais do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Jesus is better. Jesus é melhor. Better than what? Melhor do que? Better than everything. Melhor do que tudo. Better than all of it. Do que todas as coisas. Well, what if I'm going to suffer because I follow Jesus? E se eu vou sofrer por causa de Jesus? He's worth it. Ele é digno disso. What if I'm going to die? E se eu for morrer por causa de Jesus? He's worth it. Ele é digno. What if I'm going to lose everything? E se eu for perder tudo por segui-lo? He's worth it. Ele é digno. Why? Por quê? Because he's better. Porque ele é melhor. He's better than all of it. Ele é melhor do que tudo. What he gives you and me O que ele dá a você e a mim is life. é vida. Anything that's not Jesus Qualquer coisa que não seja Jesus is death. é morte. So he's not just better, Não é só melhor, it's life, é vida. Jesus, Jesus. or death, Ou morte, not Jesus. qualquer coisa que não seja Jesus. He gives us life, Ele nos dá a vida, he gives us light, ele nos dá a he luz, gives us freedom, ele nos dá a he liberdade, gives us a flourishing life, ele nos dá uma vida abundante, not the way the world thinks of flourishing, não como o mundo pensa de vida abundante, but something bigger and deeper than that. mas algo muito maior e mais profundo do que A aquilo. peace and a contentment, Uma paz e um contentamento, a security and a safety segurança, that doesn't matter if I'm rich or poor. e não importa se eu sou rico ou pobre, Doesn't matter if I'm sick or healthy. se eu tenho saúde ou estou doente, Doesn't matter if life is going well or badly. não importa se a vida está indo muito bem Jesus ou is muito more ruim. than that. Jesus é mais do que isso, Better than that. muito melhor do que So isso. this is the book of Hebrews. Este é o livro de Hebreus. He's better, he's better, he's better, he's better. Ele é melhor, ele é melhor, ele é melhor. And when we get to Hebrews chapter 10, E agora, quando chegamos ao capítulo 10, in verse 19, no verso 19, we've just spent a few chapters of the book of Hebrews nós acabamos de passar por alguns capítulos de Hebreus, talking about Jesus as our high priest falando de Jesus como nosso sumo sacerdote. and reminding us E isso nos lembra that the fact that he is our high priest que, uma vez que ele é o nosso sumo sacerdote, changes everything. isso muda tudo. Because he has opened up the door Porque ele abriu a porta, not into simply the Holy of Holies não apenas para o Santo dos Santos, in a temple, num templo, but to the actual kingdom of God, mas ele nos abriu a porta realmente para o reino de Deus, where we have total access, onde nós temos total acesso, even though we should die mesmo que morramos when we enter, quando entramos, because his glory porque a sua glória will swallow up our sin and our darkness, vai matar nosso pecado e nossa escuridão, and we will cease to exist, we will die. e nós morreremos. But Jesus Mas Jesus has changed something in us mudou algo em nós, so that our sin and darkness de modo que o nosso pecado e a nossa escuridão is now on his shoulders, agora estão sobre os ombros dele, and his righteousness e a sua justiça and light e luz is ours. são nossos. So we get to enter freely Agora nós podemos entrar com the liberdade kingdom of God, no reino de Deus, the presence of na God, presença de Deus, now agora and eternally, e para sempre, because Jesus is better porque Jesus é melhor and we belong to him. e nós pertencemos a Ele. Wild! Isso é muito, That's just crazy to me. é loucura para mim. Like, what? Como? I get to do that. Como eu posso fazer isso? And then, E então, as though to stop and take a deep breath,
como se estivéssemos parando para respirar profundamente. The author then writes, O autor então escreve: therefore, portanto, since you have access uma to vez, God uma vez que vocês têm acesso a Deus through the blood of Jesus, pelo sangue de Jesus, by the work that he's done, pelo trabalho que ele fez, then what should you do? o que é que nós deveríamos fazer? Like this, if this is your life now, Isso é a sua vida agora. you have access to God Você tem acesso a Deus all the time. todo o tempo. You know who he is. Você sabe quem Ele é. You know what he's done for you. Você sabe o que Ele fez por você. You know who you are because of him. Você sabe o que você é por causa dele. You understand the whole gospel now. Você entende todo o Evangelho agora. Thessalonians, Dos Tessalonicenses, Ephesians, Efésios, Philippians, Filipenses, Colossians. When Colossenses. you've got them all. Você tem todas as cartas. And you understand the instructions now. Você entende as instruções. How to do church together. Como viver a igreja. How to have community. Como viver em How to comunidade. think. Como How pensar. to live. Como viver. 1 Timothy. 1 Timóteo. 1 Peter. 1 All Pedro. these beautiful books. You've got it all now. Todas essas cartas belíssimas, vocês So têm what todas. should you do? O que você faz agora? And now we jump back into Hebrews chapter 10. Agora nós voltamos para Right where Hebreus we left capítulo off. 10, onde nós paramos, Verse 22. versículo 22. Okay, here it is. Aqui está The instructions. a instrução. No, wrong word. Not Uma palavra. instructions. Não instrução, The conclusion. a conclusão. The only obvious thing to do now. A única coisa óbvia a se fazer. This isn't even like a command. Não é nem mesmo um mandamento, I mean, it is a command, e é um mandamento, but it's not meant to be like, do this now. mas não é como se estivesse dizendo faça isso agora. It's sort of like this. É mais ou menos assim. Since you know all this now, Uma vez que você sabe de tudo isso, and you know Jesus is better, e você sabe que Jesus é melhor, who would be foolish enough quem seria tolo o suficiente not to do this? para não fazer isso? It's sort of saying, okay, here we go, watch, here it is, watch. Veja você mesmo, verso 22. Let us draw near with a true heart of full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Have no fear Não tenha medo to draw near to God. de se aproximar de Deus. Did you do foolish things this week? Você fez coisas tolas esta semana? Did you mess up this week? Você bagunçou esta Do you feel semana? embarrassed? E você se sente um Do pouco you feel like God is distant from you? culpado ou como se Ele estivesse longe de Because você? you're not ready yet? Você pensa que não está pronto? Or you did those things Você fez essas coisas and you got to get yourself fixed up e você precisa se consertar primeiro so you can come right to God? e depois você vem todo consertado para Deus? And the author of Hebrews says this, E o autor de Hebreus diz isso. draw near to God. Aproxime-se de Deus. Why? Por quê? Because Jesus made a way for you. Porque Jesus fez um caminho para você. Because you have access. Porque você tem acesso. When? Quando? All the time. Todo o tempo. When you're wise? Quando você é sábio? Yes. When you're Sim. foolish? Quando você é tolo? Yes. Sim. When you've done it right? Quando você fez o Yes. certo? Sim. When you've done it wrong? Quando você fez Yes. errado? Sim. Draw near to God Aproxime-se de Deus. as much as you can. O máximo que você With puder. full assurance Com segurança total and confidence, e confiança. not in your own righteousness, Não na sua justiça própria. not in your good behaviors this week, Não no seu bom comportamento desta but semana. in Christ, Mas em Cristo, who is your high priest que é o seu sumo sacerdote and has opened the doors. e que abriu as portas para você. Who would stand before the doors of God's kingdom? Quem estaria perante as portas do reino de Deus Full access, com total acesso, safe, total segurança and go, no, that's okay. e iria dizer não, eu não quero. I don't feel like I'm good enough. Eu acho que eu não sou bom o suficiente. No, he says, no. O autor de Hebreus diz não. Draw near, Aproxime-se. go. Okay, so we got the first one. Já vimos o The primeiro, conclusion of the New Testament a conclusão do Novo Testamento. in light of Jesus. À luz de Jesus, Draw near to God. aproxime-se de Deus. When? Quando? All the time. Em todo o tempo. Verse 23. Verso 23. Let us hold fast
to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. So you and I think often that faith is complicated. Às vezes eu penso que eu e vocês pensamos que a fé é bastante complicada. That the life of faith is complicated. Que a vida da fé é muito You complicada. got this whole Bible. Temos essa Bíblia inteira You got to know all the stuff in it. e temos que saber tudo isso. You got to keep track of all the things God wants. Temos que registrar todas as coisas que Deus You got to quer. know God's will for today. Temos que saber a vontade de Deus para You hoje. might get it wrong. E podemos errar. So you got to constantly pray. E temos que orar constantemente. And it makes you nervous. E às vezes se deixa meio God, am I nervoso. living by faith? Mas não estamos Am I vivendo pela doing this fé, thing? fazendo essas And this coisas. is what he says. Veja o que ele diz. It's real simple. Muito simples. Draw near to God, Aproxime-se de Deus okay? And hold fast e guarde firme to what you know to be true. aquilo que você sabe ser verdade. You know something to be true now. Você sabe que algo é verdade You agora. have the whole New Testament. Você tem o Novo Testamento You inteiro. understand the gospel. Você entende o Evangelho. You've encountered Jesus. Você foi encontrado por Jesus. So what do you do with that truth? E agora o que é que você faz com essa verdade? Hold fast to it. Você segura esta verdade. Is it going to waver? Isso vai vacilar? Yes. Sim. If you have not wavered in your faith, Se você ainda não vacilou na sua fé, come talk to me. venha falar comigo. I want to know. Eu quero conhecer Because você. I waver in mine Porque eu vacilo na minha caminhada every week. toda I'm semana. like, oh my gosh, is God with me? E às vezes eu penso, será que Hello? Deus está comigo? Senhor, Do you see what's happening está here? vendo o que está acontecendo? And we struggle. E nós And sofremos, it lutamos, wavers. porque And we're like, vacilamos. I gotta hold on. So he says, listen, hold fast Guarde firme. to what you know to be true. Guarde firme aquilo que você sabe que é verdade. So we draw near Então nós nos aproximamos and we hold fast. e nós guardamos firme. Let's go. Almost done. This goes quick. It's not complicated. Não é complicado, estamos quase lá. Verso 24. And let us consider how to stir one another to love and good works. Verse 24. Yeah, not the whole verse, just up to stirring love. Yes, verse 24 actually, the whole verse. Ok. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Okay, here it is. Watch how simple this is. Veja como isso é simples. The giant conclusion of the New Testament. A grande conclusão do Novo Testamento. Draw near to God. Aproxime-se de Deus. Hold fast to what you know to be true. Guarde firme o que você sabe. And then come to each other. E agora venham uns aos outros Remind each other of the gospel. para relembrar uns aos outros do Evangelho. And what does the gospel now say? E agora o que é que o Evangelho nos diz? Since you know Jesus Uma vez que você conhece a and you're Jesus free e você é and livre you have life, e você tem vida, go out there vá lá fora and tell people e diga às pessoas, and show people mostre às what pessoas it's like o que é, to belong to this kingdom. o que significa The ser kingdom of parte God. deste reino, o reino de Deus. The kingdom of God brings life O reino de Deus traz vida and light e luz and freedom. e liberdade. The kingdom of God does good things. O reino de Deus faz coisas boas. So our life now Agora a nossa vida is a life of love, é uma vida de amor, God's version of that, a versão de Deus sobre isso, and good deeds. e boas obras. It's just what we do. É assim que nós vivemos, é o Not que because we fazemos. have to, Não é que temos que because fazer, it's who we are. mas é o que somos. We're part of this kingdom now. Somos parte deste reino. And wherever God's kingdom shows up, E em qualquer lugar que o reino de Deus apareça, love o amor and goodness e a bondade and good things show up with it. e coisas boas aparecem. And we are God's kingdom now E on this nós planet. somos o reino de Deus neste planeta. So draw near to God, Aproxime-se de Deus, hold fast to what we know to be true, guarde firme o que você sabe ser verdade, and remind each other lembrem-se uns aos of outros the gospel do Evangelho, so that you go out there para que vocês and are estejam stirred lá fora up e estejam toward love and good encorajados para amar e fazer boas obras. Now. Agora, I'm going to skip 25 for a second. eu vou pular o 25 We'll come back to it. por um minuto, nós voltaremos a ele. But not the whole of 25. The last half of 25 says, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. A última parte do verso 25 diz: pelo contrário, façamos admoestações,
ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. So at the end of the day, No final do dia, the final piece o pedaço final to live by faith para viver pela fé is to encourage one another. é encorajar uns aos outros. The word actually means A palavra significa to take courage pegar coragem and infuse it into somebody else. e colocar em outra pessoa. That's what the word encourage means. É o que significa encorajar. You don't have courage, Você não tem coragem, I'm going to give you courage. eu vou te dar coragem. I don't have courage, Eu também não tenho coragem, you're going to give me courage. mas você vai me dar coragem. We say encourage. E por isso dizemos So when I'm encorajar. struggling, Então, quando eu estou sofrendo, when we say I'm going to come alongside you, eu vou me colocar ao seu and lado I'm going to encourage you, e eu vou encorajar it você. doesn't actually mean make you feel better. Isso não significa só me fazer It's actually sentir melhor. to give you something, Isso significa que eu vou te dar algo. truth, Verdade, companionship, amizade, togetherness, that proximidade, will give you the courage que vai te dar to coragem face this thing para que você consiga superar without, e vencer essas without coisas falling apart. sem cair e se So, despedaçar. our life A nossa vida, as followers of Jesus, como discípulos de it's Jesus, so simple é muito simples in some ways. em algumas maneiras. Draw near to God Aproxime-se de Deus all the time. todo o tempo. Hold fast to what you know to be true. Guarde firme o que você sabe ser verdade. Stir one another up toward love and good deeds. Encorajem uns aos outros no amor e na prática de boas obras. And give each other courage. E dê uns aos outros coragem. That's it. É isso. But then he says this one other thing in there Mas ele diz essa última coisa aqui, that came right before the encourage part. que vem um pouquinho antes dessa parte do encorajamento mútuo. Do not Verso neglect 25. meeting together as some are in the habit of doing. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. This is a key piece to this whole puzzle. E isso é uma chave para esse pedaço todo. We live in a world today Nós vivemos em um mundo that hoje is teaching us very fast que está nos ensinando muito rapidamente to do things in isolation. para fazer coisas em isolamento. You don't need to be here. Você não precisa estar aqui. They're recording it. Eles estão filmando. You can watch it online. Você pode assistir online. You don't need to be here. Você não precisa estar aqui. You don't need the gathering of the people. Você não precisa da reunião dos santos. I mean, you had to get your kids ready this morning if you have kids. Você tem muitas crianças e você viu como é que eles correm. You had to chase them around to find their shoes. Você teve que correr atrás das coisas dele para prepará-los. You had to deal with their screaming, get into the car. Você teve que lidar talvez com gritos à medida que eles And vinham you para a think to igreja. yourself, E você pensou, why do I do this? por que eu faço isso? We could just stay at home Poderia ter ficado em casa and watch online. e assistir online. And then when we come here, E então quando chegamos aqui, you got to deal with all these other people. nós temos que lidar com todas essas outras crowd. pessoas, com essa multidão. And the seats are full. Ah, está tudo cheio, like, os assentos estão It's repletos. not worth it. Ah, não vale a pena. And then God says, E então Deus diz, hold on. calma, calma, espere um Do pouco. not neglect this. Não deixem de congregar. Whatever it takes to get here, do it. Não importa o que esteja no caminho para estar aqui, venha Regularly. regularmente, All the time. todo o tempo. Come on Sundays. Venha no domingo. This is the great gathering of the saints. E isso é o grande ajuntamento dos And then santos. throughout the week, gather with your biblical community where E- you can find them. E através da semana, encontre-se com a sua comunidade bíblica, aonde quer que você possa encontrá-los. Why? Por quê? Because when we do that, Porque quando nós fazemos isso, when we gather regularly, quando nós nos juntamos the regularmente, consequence of gathering a regularly consequência do congregar is regularmente that we are drawn into drawing near to God together. é que nós nos juntamos no aproximar-se de Deus juntos. You and I can draw near to God without this room, Nós podemos nos aproximar de Deus But on a- sem este grupo, but on a weekly basis, mas durante a semana we are reminded here nós somos lembrados aqui. when my faith is wavering, Quando a minha fé está vacilando, when I'm feeling discouraged, quando eu não estou tão forte, and we're singing those e songs quando estamos cantando estas that are músicas, truth são verdades brought to us, que Deus nos traz, and I'm struggling to even believe it, e eu estou lutando até mesmo para acreditar but nisso, the person next to me, mas a pessoa do meu lado, "Ah,
está fazendo isso. And I'm like, ah. E eu estou pensando o quê? But then I borrow from them. Mas então eu pego emprestado dela. Man, they are remembering Jesus so well. E eles estão me lembrando de Jesus. That's right, he is, I think he is true. Eu penso que é verdade. And in a few weeks, E poucas semanas depois, they'll show up. eles vão aparecer. E eles estarão assim. And you'll be like, oh! E você estará assim. And they'll go, oh, I'm going to borrow from you. E eles vão dizer, eu vou tomar emprestado de você. This is what we do. Isso é o que nós And fazemos. when we do it, E quando fazemos, we are moved nós somos levados toward drawing near to God. para nos aproximarmos Not juntos just de here, Deus. Então aqui but then throughout the week. e durante a And semana. in this gathering, Então este ajuntamento and our biblical community throughout the week, e os nossos grupos pequenos durante a semana, we are holding fast nós estamos guardando firme to what we know to be true. o que sabemos ser verdade. Because we are preaching the gospel to each other. Porque nós estamos pregando o evangelho um para o outro. Remember who Jesus is. Lembrem do que Jesus é. Remember what he's done for you. Lembrem-se do que ele fez por vocês. Remember who you are because of him. Lembrem-se do que vocês são nele. Yes, that's right. I'm holding fast. Isso, nós estamos segurando firme o que Your sabemos. children are holding fast. Nós estamos segurando firme. And we are stirred up toward love and good deeds. Então nós somos desafiados e encorajados ao amor e às boas Are you obras. tired of the world out there? Quando você está cansado do mundo lá fora, Me too. eu também estou cansado. It erodes my energy and my courage all day long. Leva minha energia e minha confiança o dia todo. And then I come here E aí eu venho aqui and I'm like, oh, that's right. e eu penso, isso é certo. Not only is this true, Isso é verdade. but I live for Christ now and I'm going to get out there and live a life of love and good deeds. Mas eu vivo agora em Cristo e agora eu vou sair lá e eu vou viver uma vida de amor e de boas And when I obras. feel discouraged and tired, E quando eu me sinto This desencorajado e cansado, these people, essas pessoas, my biblical community, meu grupo pequeno, gathered together, junto, encourages me. isso me encoraja. Puts courage back in me. Coloca coragem em mim. And then I live by faith. E então eu vivo pela fé. And it takes me right back to Hebrews chapter 12. E me leva de volta a Which I Hebreus told you capítulo in the 12. beginning of this was a single thought. O que eu falei para vocês no começo, What que é does um pensamento único. What does Hebrews 12 say? O que é que Hebreus 12 diz? Listen, people. Escutem. Since you are surrounded by so great a cloud of witnesses, Uma vez que vocês estão cercados por uma grande nuvem de the testemunhas, people of faith in Hebrews 11, as pessoas de fé em Hebreus 11, and each other, e um ao outro, the cloud goes on. a nuvem continua crescendo. You are witness to each other. Você é uma testemunha para os outros. Since you are gathered Então, à medida que vocês estão juntos and surrounded e cercando uns aos outros, by the people of faith, cercados pelo povo da fé, fix your eyes on Jesus. coloquem os seus olhos em Jesus. Run with perseverance. Corram com perseverança. Live by faith. Vivam pela fé. For we are the people of the kingdom of God. Porque nós somos o povo do reino We de have a Deus. great king Nós temos um grande rei who is right and true and beautiful. que é verdadeiro, belo He is better, e ele é melhor. better than anything, Melhor do que qualquer coisa. better than everything. Melhor do que todas as coisas. And I want to live by faith. E eu quero viver So pela I fé. need you Então eu preciso de você so that I can live by faith. para que eu possa viver pela And you fé. need me E você precisa so de that you mim can live by faith. para que você possa viver And pela so fé. we are the gathered people of God, Então nós somos o povo de Deus, living by faith, vivendo pela fé. that which we know from God's word. E isso é o que sabemos da palavra de Deus. Let's pray. Vamos orar. God, we are so grateful for your love for us. Senhor, nós somos muito agradecidos pelo teu amor por nós. So grateful that you bothered to reveal yourself to us. Nós somos agradecidos porque o Senhor tomou o trabalho de se revelar a nós. You didn't have to do that, Não teria que fazer isso. and yet you gave us such detail through your word Mas o Senhor fez isso mesmo assim, em ricos detalhes na tua palavra. of who you are, A revelação de quem tu of what you've és, done, do que tu fizestes and of who we are because of you. e do que nós somos por causa de Cristo. And then you've given us a way to live O Senhor nos deu uma maneira de viver that leads to life and light and freedom. que leva-nos à vida, à felicidade e à liberdade. And you've given us each other, E o Senhor nos deu um ao outro, your very body,
o teu corpo, that you now reside in. onde o Senhor vive. And we are for each other E nós somos uns para os outros. the great encouragement, O grande encorajamento. the great stirring, O grande encorajamento. the body that moves and draws near to you O corpo que se movimenta e se aproxima de ti. as we stir each other toward love and good deeds. Assim como nós nos encorajamos uns aos outros no amor e nas boas obras. Give us the diligence and the courage Nos dê diligência e a coragem to keep gathering together regularly para continuarmos nos encontrando regularmente and to use that gathering e para usar estes encontros to live by faith para vivermos pela fé, that which you've called us to. pois assim foi para isso que o Senhor nos chamou. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Do with us as you see fit. Faz conosco o que o Senhor We are quiser. yours. Nós somos teus. Thank you Muito obrigado for your love for us. pelo teu amor In por nós. Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.